Estamos dando continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Pedro. E você tem disponível outros vídeos onde já tratamos de muitos outros temas. E hoje, especificamente, nós queremos continuar na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Acompanhe aí comigo a leitura que farei. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queremos destacar aqui essa expressão, viva esperança. Pedro tem aqui uma referência ao seu próprio caso e ao de seus companheiros apóstolos no momento em que Cristo foi levado pelos judeus e foi morto. Anteriormente a essa época, eles tinham forte confiança de que Jesus Cristo efetivamente era o Messias. Mas quando descobriram que ele realmente expirou, ele realmente morreu na cruz e foi sepultado, eles parecem ter perdido toda a esperança. Foi tirada a referência deles com relação àquilo que eles acreditavam que era o Messias. Ora, isso fica bem claro quando vamos ao relato bíblico registrado em Lucas, no capítulo 24, que é um texto mais ou menos conhecido da grande maioria das pessoas que têm alguma referência nas Escrituras Sagradas. No capítulo 24 conta a história de dois caminhantes que eles estavam vindo, saindo de Jerusalém. E nessa caminhada que eles fazem, eles estão se perguntando, eles estão indo para Emaús e era a noite escurecendo. E o texto diz no capítulo 24, versículo 21, depois dos versículos 27, 30 e 32, nós não vamos ler o texto todo, mas só esses versículos. O que eles vinham conversando? Puxa vida, nós achávamos que no final das contas ele era o Messias, mas veja o que aconteceu. Ele foi levado, ele foi açoitado, fizeram-no carregar a cruz, colocaram nele uma coroa de espinhos. E, mais do que isso, já pensou como é que nós vamos fazer agora? Porque nós imaginávamos que ele era o Messias e agora ele está morto. Além de morto, ele foi sepultado. E agora como é que fica? O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 21, diz assim, que quando eles estavam caminhando, alguém chegou perto deles para caminhar com eles. E essa pessoa pergunta para eles o que é que eles estavam conversando. E eles respondem, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, em outras palavras, eles estão dizendo, nossa esperança foi embora. Porque, sendo já o terceiro dia, entre os judeus havia uma ideia de que alguém que já tivesse sido morto há 3 dias não teria condições mais de reviver. E este é um dos aspectos teológicos muito sérios para dizer por que é que Jesus Cristo ficou 3 dias sepultado. E nessa conversa que tem com eles, vejam o que ele traz a partir do versículo 25. Ele diz assim, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse
na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus Cristo, caminhando com eles, reiterou para eles tudo aquilo que a seu respeito havia sido dito pelos profetas, que ele veio para cumprir aquilo que os profetas estavam dizendo. E é isto que ele chama a atenção deles, nécios e tardos de coração. Em outras palavras, será que vocês não conseguiram perceber, será que vocês não conseguiram prestar atenção nas coisas que aconteceram e os próprios profetas predisseram a morte e a ressurreição de Cristo? Olhem o que aconteceu logo depois dessa conversa. Diz aí no versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? Algumas coisas que aqui para mim me chamam a atenção. Primeiro, há que se lembrar que não havia poste de iluminação na época, tudo era meio escuro, então reconhecer as pessoas no escuro também não era tão fácil assim, né? Mas tinha um outro detalhe, quando ele partiu o pão e entregou para eles, se lhes abriu os olhos, por quê? Porque eles também viram a marca dos cravos nas mãos de Jesus. E isto lhes chamou a atenção. E a partir disto já não havia mais razão de ser de o Senhor estar presencialmente com eles. O Senhor saiu da presença deles. E, diz o texto, mas nós somos muito burros mesmo, né? Será que a gente não percebia como ardia o nosso coração, o nosso entendimento, quando ele nos falava a respeito das coisas que o Antigo Testamento estava dizendo a respeito dele? Lembrem-se que até então só existia o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não existia. Então todas as informações a respeito de Jesus, elas estavam lá no Antigo Testamento. E a esperança que com eles morreu, quando seu mestre, Jesus Cristo, parecia para eles estar enterrado em seu túmulo. E essa esperança foi restaurada pela certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é uma questão muito interessante, essa viva esperança de que fala a palavra é justamente esta certeza da ressurreição, que tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou não ficou como um grande líder, mas trouxe e traz para nós a certeza de uma palavra viva, uma palavra que acende novamente a nossa esperança. Isto é expresso de maneira muito apropriada nesse texto de Lucas, sendo gerado novamente para uma viva esperança, na verdade para a esperança da vida. Como ninguém pode herdar a vida eterna, exceto aqueles que são filhos da família real, e como não há filhos, exceto aqueles que nasceram de novo, então Pedro pode ser considerado e pode ter assentado aqui o fundamento da esperança da vida eterna na regeneração da alma. Pois ninguém pode herdar legalmente a não ser os filhos. E nenhum é filho de Deus até que sejam espiritualmente gerados e nascidos de novo. Daí, santificados do Espírito, que nós tratamos
num vídeo anterior. É apenas o Evangelho que dá a esperança bem fundamentada da vida eterna. E o fundamento sobre o qual essa esperança está assentada é a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não serve para nada toda essa mensagem que a palavra de Deus traz para nós. A certeza da ressurreição de nosso Senhor é o grande selo do Evangelho. Sem isso, o que é visão? O que é profecia? O que é promessa? O que são até os milagres? Há aquela descrença que é natural para um homem em um assunto como este. Mas a ressurreição da natureza humana de Cristo, porque Cristo ressuscitou como humano. As provas incontestáveis dessa ressurreição e a ascensão de nossa natureza até o céu, em sua pessoa, são evidências da possibilidade da certeza da coisa, para sempre impedir que a dúvida tome conta do nosso pensamento. A esperança é a expectativa da alma humana, pois todo ser humano sonha com um mundo melhor. Na Bíblia, a palavra esperança pode significar, primeiro, um ato de esperar. Encontramos isso em Romanos, capítulo 4, versículo 18, encontramos assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Por que contra a esperança? Abraão não tinha detalhes, não tinha informações mais precisas a respeito dessa esperança. Mas ele creu. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 9 e 10, dizem assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ora, quem planta, planta na esperança de que aquilo vai brotar e aquilo vai dar o seu fruto, para que ele possa colher esse fruto e possa trazer o resultado desse fruto para o seu dia a dia. Quanto ao que se espera, encontramos em Colossenses, no capítulo 1, versículo 5, nós vamos encontrar as seguintes palavras de Paulo, dizendo assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Veja, essa esperança está preservada nos céus. Em outras palavras, está garantida que essa esperança viva, não é qualquer tipo de esperança, é uma esperança viva. E por ela ser viva, você pode crer. Ela está preservada, ela está garantida nos céus. Ora, a fonte da esperança do cristão é Deus, porque Ele é essa viva esperança. Encontramos isto no Salmo 39, versículo 7. Acompanhe aí comigo. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Depois de dizer nos versículos anteriores algumas coisas que o deixavam abatido, sem saber a resposta, sem saber quanto tempo a pessoa iria viver, ele diz: olha, a grande verdade é o seguinte: tu és a minha esperança. Eu posso crer em ti porque tu validas
esta esperança. Mas também essa esperança tem respaldo na firme segurança invisível do futuro. O futuro que ainda não vemos, mas o futuro que está garantido, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Em Romanos ainda, no capítulo 8, versículos 24 e 25, encontramos as seguintes palavras. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa esperança que Deus nos dá de que a vida eterna está garantida, nós ainda não enxergamos isto com clareza, mas nós enxergamos com os olhos da fé. Por isso a nossa esperança é viva. Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e versículo 7, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Noé é um outro exemplo bíblico típico de uma esperança. Noé foi convocado por Deus para construir uma arca num lugar muito distante de onde havia água. E o tamanho da arca não daria para ser transportado para lugar nenhum. Mas ele ouviu, vai e constrói essa arca. Pela fé, pela esperança de que Deus cumpriria a sua palavra, como de fato cumpriu, ele construiu a arca. E Deus mandou a chuva, honrando aquilo que ele havia prometido. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, nós encontramos: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Aqueles que dormiram, aqueles que morreram, sem ter a fé colocada no Senhor Jesus Cristo como Filho único de Deus e único Salvador. Mas essa esperança também ela habita no cristão. 1 de Pedro, na carta que nós estamos analisando, mas agora no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, pessoas estão perguntando, mas afinal de contas, por que é que você é desse jeito? Como é que você acredita nessas coisas? Dar a razão da nossa fé, que nós estejamos preparados para isso. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 3, nós encontramos também: E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Ora, a esperança faz parte também do processo de santificação, ou seja, do processo de dar a nós a condição de uma intimidade de relacionamento com Deus, mas também viver plenamente essa esperança que Deus já trouxe com a certeza de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Em Tito, no capítulo 1, versículo 2, nós encontramos o seguinte: Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus prometeu,
Deus não é homem para mentir, Ele é fiel no cumprimento da sua palavra. Então, todo ser humano que tem sua vida entregue a Jesus Cristo já alcançou o alvo da sua esperança e, por isso, sua vida presente e sua vida futura, elas são sustentadas por essa viva esperança. Volto a reafirmar, não é só uma esperança, mas é uma esperança que mantém viva a nossa expressão de fé. Em Provérbios, no capítulo 10, versículo 28, na primeira parte diz assim, a esperança dos justos é alegria. E o Provérbios mesmo, no capítulo 14, versículo 32, ele diz assim, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Tem uma outra tradução dessa parte final do versículo que eu gosto, que diz assim, o justo até na sua morte tem esperança. Para o cristão, a esperança não é ilusão. Ao contrário, é a certeza que coisas boas irão acontecer com base nas promessas contidas nas Escrituras Sagradas e que virão como resposta da nossa oração de entrega da nossa vida ao Senhor. Assim, a vida só tem sentido enquanto vivida nesta esperança. E é para isso que nós estamos trazendo essas mensagens, para que você caminhe conosco, venha estar conosco nessa caminhada, nessa vivência dessa viva esperança. Não é uma vã esperança, alguma coisa que pode um dia acontecer. Não, essa esperança é viva porque ela está garantida pela ressurreição de Jesus Cristo. Morte, ressurreição, e está garantida pelo Deus que o acolheu e aceitou o seu sacrifício. Venha participar conosco. Deus te abençoe.